Tenho a certeza absoluta que tu sabes o que é uma guitarra. Um instrumento de cordas que tu provavelmente irias conseguir descrever facilmente. E de certeza que também sabes o que é um violino. Outro instrumento de cordas, não é? Agora, se a guitarra é um instrumento de cordas e se o violino também é um instrumento de cordas, qual é que será assim a característica que impacta mais, que faz mais diferença entre um violino e uma guitarra? E para responder a esta questão, de certeza que já estás a pensar no arco. Esta peça fantástica que faz tanta diferença entre um instrumento de cordas dedilhadas, como a guitarra, e um instrumento de cordas friccionadas, como o violino. Portanto, hoje vamos apenas falar sobre o arco. Vou explicar-te como é que o arco do violino funciona. Fica por aí. Olá, o meu nome é Guilherme Franco e seja muito bem-vindo ao canal da Gitana. Antes de continuarmos, deixa já aquele teu like que nos aquece tanto o coração e não te esqueças de subscrever o canal para ficares a par de todas as novidades. Então, vamos lá. Então, tal como estava a dizer, o violino é um instrumento de cordas friccionadas. O que é que isto significa? Basicamente significa que nós temos um cavalete, como este, que tem altura suficiente para precisar da fricção, lá está, de um arco, para produzir o som que nós conhecemos. Portanto, assim num nível muito básico, se quiséssemos dizer porque é que o violino é tão diferente de um instrumento de cordas dedilhadas, como a guitarra, são duas peças. O cavalete, a peça que mencionámos há bocado, e o arco. Mas tu agora perguntas, mas a guitarra não tem também cavalete? Sim, podemos dizer que sim. Tem uma pecinha onde as cordas estão encaixadas e que realmente também levanta ligeiramente, mas para nós conseguirmos utilizar o arco, nós precisamos de um cavalete que tenha uma boa altura, como é o caso do violino. Agora, para podermos continuar este vídeo e continuarmos aqui a ter uma boa comunicação, tu precisas de saber as várias partes do arco, o nome das várias partes do arco. Só assim é que nos vamos entender. Então, as duas partes básicas do arco. Tens a vara, que é toda esta parte aqui de madeira. Depois tens a crina, que é toda esta parte bege, assim amarelada que tu vês aqui. Este cabelo, não é? Que, já agora, é mesmo crina de cavalo. Normalmente da parte de trás do cavalo. Tens esta pecinha aqui prateada, que é o parafuso, que serve basicamente para nós podermos apertar e desapertar o arco. Ok? Se eu virar para este lado, por exemplo, o meu arco vai começar a perder curvatura. Repara que a altura entre a crina e a vara aumenta, não é? E normalmente nós não queremos um arco assim tão apertado. Mas se eu virar o parafuso para o outro lado, eu posso fazer até com que a própria crina aqui no meio comece a tocar na vara. Que também não queremos isto para tocar, mas pode ser uma boa forma de nós prepararmos o arco para ser arrumado. Sim, porque se queres manter a saúde do teu arco, quando tu acabas de tocar, quando tu não estás a tocar, tu deves desapertar ligeiramente o arco e guardá-lo. Já falámos sobre o parafuso, agora vamos dividir o nosso arco em três partes. Nós temos a ponta. Onde é que a ponta começa, onde é que a ponta acaba? Não há propriamente medidas exatas. E honestamente nem sequer faz sentido nós termos medidas específicas para estas coisas. Quando o teu professor de violino diz para tocares na ponta do arco, dependendo da música, isso pode ser dois sítios diferentes do arco, ok? Pode ser mesmo aqui na pontinha, ou pode ser um bocado mais aqui. Isto também pode ser considerado a ponta. Portanto, é tudo muito relativo. Temos apenas de usar o nosso bom senso. Portanto, esta parte aqui é a ponta, esta parte aqui é o meio, e quando nos aproximamos desta parte do arco, onde nós colocamos a mão, nós chamamos de talão. Talão. E muito honestamente, se quisermos ser realistas, isto é tudo o que tu precisas de saber sobre os nomes das partes do arco. Agora, tu precisas de saber como é que se segura no arco. Onde é que os teus dedos têm que estar, como é que têm que estar. O difícil é controlar isto e utilizar isto a nosso favor. Termos um bom controle de arco. Esta é que é a parte complicada. Isto porque existem várias técnicas que dependem apenas do arco. Mas nada é impossível e nós só temos é que começar com calma e com mente aberta. O que nós vamos fazer hoje é perceber como é que nós seguramos o arco para fazermos os primeiros sons aqui no violino. Levantam um pouco o arco e agora com a vossa mão direita, que é que realmente vai segurar o arco, se vocês estiverem a tocar violino da forma destra, e vocês podem levantar assim a mão, deixá-la caída e começar a descer até o mindinho parar aqui perto do parafuso do arco. E depois disso continuam a descer os vossos dedos e o vosso mindinho automaticamente vai ter que arredondar. Agora, vocês só precisam de fazer com que o polegar entre aqui dentro, ficar dobrado, com a ponta virada para cima, aqui a pressionar e temos
a forma do arco. Uma coisa que vocês podem utilizar para se guiar é aqui um ponto de referência. Vocês estão a ver este círculozinho, esta bolinha? Ok. Se vocês imaginarem que tem que ser o vosso anelar a estar nessa bolinha, talvez facilite. Portanto, vocês colocam aqui, este dedo vai ficar perto, estes são os dois dedos, o dedo do meio e o dedo anelar são os que estão mais perto um do outro. Vão ficar aqui, afastam ligeiramente o indicador, que vai estar caído para a esquerda. Okay? Ele vai estar assim meio de lado e o mindinho cá em cima. Colocar cá dentro e vocês estão a segurar no arco. É isto. Agora, há pessoas que vão colocar o arco, a mão, aliás, mais para aqui, outras mais para trás. Depende muito de cada pessoa, da vossa proporção, não é? O vosso tamanho, depende de tudo isso. E agora, vou voltar um bocadinho para trás, porque eu sei que há pessoal que ficou aqui a pensar: epá, espera aí, mas tocar violino da forma destra? Então, mas há pessoas que tocam violino da forma esquerdina? É um tema interessante e tem a ver com o arco, portanto vamos explorar aqui um bocadinho. Já agora, ficam a saber que eu sou esquerdino, embora toque violino da forma destra. Tal como acontece com, provavelmente, 99,9% dos violinistas esquerdinos. E há uma razão muito simples para isto. Sim, nós não estamos a contrariar o que é mais natural para nós, simplesmente porque sim, porque nos apeteceu. Tem tudo a ver com tocar em conjunto. Uma orquestra, por exemplo. Pensa comigo, se todos na orquestra estiverem a tocar da forma destra, que é o que acontece nas orquestras, então vamos estar todos assim, correto? Todos para o mesmo lado. Há menos risco do meu arco acertar no outro arco ou noutra pessoa. Até porque normalmente os naipes, ou seja, os grupos de instrumentos, por exemplo, todos os violinos, o naipe dos violinos, têm os arcos acertados. Ou seja, quando o arco de um vai para cima, o arco dos outros todos também vai para cima. Isto faz com que os arcos não andem a bater, com que não existam choques. Agora, imagina o que era uma orquestra em que todos são destros, ou a maior parte são destros, porque é o que acontece, a maior parte das pessoas são efetivamente destros, e chegava lá eu, esquerdino, e olha, eu agora vou tocar com o violino assim, okay? Que agora é super esquisito para mim pensar nisso, já nem consigo fazer isso, porque já me habituei à forma destra. E agora, o meu arco está aqui, eu nem sei pegar no arco com a forma esquerdina, honestamente. E agora, se o arco fosse realmente para cima, então o meu arco ia para este lado, e quem estivesse do meu lado direito, estava a fazer um arco para cima também, os arcos iriam bater. Inevitável. Para isto não acontecer, nós a tocar teríamos que limitar bastante os nossos movimentos, com medo de que realmente existisse um choque. E isto não é tocar de uma forma livre. Então esta é a razão pela qual os esquerdinos no violino normalmente tocam da forma destra. Mas conheço pessoas que realmente quiseram experimentar o violino da forma esquerdina e basicamente o que têm que fazer é o cavalete ao contrário, cordas ao contrário e caixeira do outro lado. Basicamente é isto. E vão aprender a tocar assim. Sabem é que, provavelmente, nunca conseguirão tocar com outro violinista ao lado. Vai ser muito complicado, só se tiverem uma grande distância. É isso. Outra coisa que está envolvida em tocar com o arco é o movimento do nosso braço. Portanto, não é só a forma como tu seguras aqui. A parte mais difícil é mesmo tu saberes o que é que vais fazer com este braço. Porque normalmente o que o pessoal faz é começar a mexer o braço assim. Okay? E isto não está certo. Isto vai fazer com que o teu arco ande de um lado para o outro no violino, em vez de andar assim. Uma linha quase reta, não é? Então o que é que tem que acontecer? Tens que te forçar a mexer o menos possível a parte de cima do teu braço. Portanto, para tocar violino, basicamente só precisas do teu cotovelo para baixo. Ok? Antebraço, pulso e a mão. É isto. Basicamente é isto. Claro que vais precisar do ombro, não é? Para levantar um pouco o braço, mais aqui, mais ali. Vais sempre mexer um pouco. O que eu quero dizer é que o teu movimento não pode nascer da parte de cima do teu braço. O principal movimento tem que ser do cotovelo para baixo. É isto. Agora, se assististe os outros vídeos que eu fiz aqui para o canal da Gitana, tu sabes que um arco sem resina não funciona. Certo? E para quem não sabe, a resina é isto. É uma pecinha também. Nós só temos que passar a resina no arco antes de tocarmos. Agora, precisamos estar sempre a fazer isto. Precisamos pôr resina cada vez que vamos tocar violino. Não. Quantas vezes é que nós precisamos de colocar? Depende de quanto tempo é que tu tocas, se tu puxas muito pelo arco, se não puxas tanto pelo arco. Tem um bocadinho a ver com isto. Portanto, pode haver pessoas que precisam de colocar resina, se calhar, uma vez por semana. Mas há outras pessoas que se calhar só precisam de colocar resina de 2 em 2 semanas. Outras precisam de colocar várias vezes ao longo da mesma semana. Tens de estar atento à sensação quando estás a tocar e ao som que estás a produzir.
se o teu som não tiver força, apesar de tu estás a fazer tudo aquilo que a técnica exige para tu teres um som forte, um som saudável, talvez tenhas que pôr um pouco mais resina. Mas lá está, só deves fazer isto se tu perceberes que estás a fazer tudo o que estiver ao teu alcance para teres um som saudável. Não vais tentar compensar a falta de técnica com resina. Isto não resulta. Isto só vai fazer com que tu tenhas que pôr muita resina e, na verdade, o som fica muito sujo. Fica forte, realmente, fica um som alto, mas sujo, confuso, com muitos barulhinhos que tu não vais querer ouvir. E depois tens de estar atento à sensação para perceber se o arco está a fugir, se o arco está a deslizar demasiado, se não tens atrito suficiente. Porque o que a resina está a fazer é precisamente isto, é criar atrito para que o violino possa produzir o som necessário. Quando o arco passa nas cordas, tem que prender um pouco. Se simplesmente deslizar, não há som. Mas produzir som no violino com arco não é apenas chegar aqui e tocar. Há outras coisas que nós precisamos de pensar. Vamos pegar aqui numa corda solta, ok? Portanto, não vamos colocar nenhum dedo. Consigo fazer com que o som fique mais rápido ou mais lento? Consigo. Então, muito vem daqui. A velocidade com que eu toco, se eu vou tocar mais notas, menos notas, tem muito a ver com o arco. Claro que eu também consigo ter um arco inteiro e tocar muitas notas lentas ou rápidas, utilizando aqui a minha mão esquerda. Okay? Consigo tocar várias notas com um só arco. Portanto, isto também é uma possibilidade. E aqui estamos a falar, por exemplo, de fazer um som mais ligado. Queres fazer um som mais ligado ou queres fazer um som em que tu separas melhor as notas? Um som mais ligado seria um som com as notas mais paradas. Existem termos para cada uma destas coisas. Nós não vamos falar desses termos neste vídeo, mas isto é apenas para tu perceberes que isto é possível e como é que isto funciona. Outra coisa interessante, se tu tocares com menos arco, menos quantidade de arco, o som vai ser mais pequeno também, vai ser um som mais baixo. Mas se tu deres mais arco, se tu fizeres as mesmas notas, mas um som maior, se queres um som maior, é só puxares mais pelo arco. E não estou a falar de força aqui, estou a falar da quantidade de arco que tu usas. Vais perceber. Da segunda vez sentiste mais som, certo? E se eu te disser que eu não aumentei a força? Eu não coloquei mais força. Teve tudo a ver com a quantidade de arco que eu utilizei. Mas sim, tu podes alterar o som colocando mais força no arco. E no início falámos que existem 3 partes do arco, não é? O talão, o meio e a ponta. E que o teu professor de violino, ou mesmo as partituras, podem pedir que tu toques numa parte específica do arco. Porquê? Porquê que isto acontece? O peso do arco é diferente nas várias partes do mesmo. Então é importante pensar no arco como um conjunto de ferramentas. Não é só uma ferramenta, é um conjunto de ferramentas. Tu tens uma ferramenta mais aqui para o lado do talão, outra mais aqui no meio, outra na ponta, e tudo o que está pelo meio disso, tudo o que está entre cada uma dessas partes, tens que explorar isso. É por isso que, na minha opinião, não faz sentido dizer, olha, de X centímetros até Y centímetros é a ponta, aqui já é o meio, aqui é... Não, o arco é uma linha. E toda essa linha funciona, toda ela serve para diferentes coisas. Pessoal, este assunto, sobre esta peça fantástica que é o arco, é um assunto que tem potencial para nós estarmos aqui mais 4 horas a falar. Tal como eu disse, nós passamos a vida toda a descobrir como é que nós podemos controlar melhor esta coisa. Portanto, é impossível falar tudo o que há para falar sobre o arco num vídeo no YouTube. Portanto, hoje vamos ficar por aqui, mas quero incentivar-te a procurar cada vez mais coisas sobre o violino e sobre o arco, e podes ver os outros vídeos que já estão feitos aqui no canal da Gitana sobre o violino. E a gente vê-se no próximo vídeo.